A gente sempre pede levantamento para a Polícia Militar e também para a Polícia Civil sobre acidentes envolvendo o ônibus urbano em Juiz de Fora. A PM, mais uma vez, não nos respondeu. A Civil pediu para entrarmos em contato com a Sejusp. Nós vamos relembrar agora alguns casos envolvendo o transporte coletivo urbano em Juiz de Fora recentemente. Quem conversa comigo, Juliana Zoit. Luizmar, primeiro eu vou relembrar de um caso que ocorreu em junho deste ano, desculpa, estava esquecendo aqui, em junho deste ano, em que um ônibus bateu no muro da casa em Benfica, aqui em Juiz de Fora, Benfica, na Zona Norte. Esse acidente foi pela manhã e, segundo as informações iniciais, o veículo teria perdido os freios enquanto recebia uma recarga na bateria. O coletivo estava estacionado, estaria recebendo essa recarga aí na bateria, quando as informações iniciais foi de que ele teria perdido o freio. O motorista do ônibus precisou ser encaminhado ao HPS nessa época. Esse acidente foi por volta das 6h30 da manhã na rua Evaristo da Veiga. O dono da casa disse que o susto, claro, foi grande, né? Olha só, quase que entrou casa adentro ali, né? Destruiu o muro ali na frente da casa. O motorista ele contou, né, que ele teve uma tentativa de frear esse veículo. Ele ainda chegou a correr atrás ali, caiu no chão e aí foi socorrido pelo SAMU. Né? Ele foi encaminhado na época para o hospital de pronto-socorro com edemas na perna direita e também um quadro aí de vertigem com traumatismo crânioencefálico. A empresa, né, responsável pelo transporte público, a VJF, na época disse que o dono da residência iria reparar os danos causados pelo acidente, e a perícia da Polícia Civil também esteve lá no local. Sobre esse acidente e outros dois que eu vou mostrar aqui ainda, nós pedimos, né, esse posicionamento, como você bem disse aí, à Polícia Civil para saber como que andam essas investigações. Esse caso foi em junho, nós ainda não tivemos retorno. Um outro caso, né, como a gente também não teve o posicionamento da Polícia Militar para saber quantos acidentes com ônibus urbano foram registrados em Juiz de Fora esse ano, nós, enquanto jornalistas, pegamos o nosso levantamento. Então, outro caso que nós mostramos aqui foi em janeiro. Foi uma roda solta, aí já é outro caso, foi uma roda solta de um ônibus. Essa roda se soltou no bairro Francisco Bernardino. De acordo ali com os telespectadores que registraram esse fato, isso aconteceu na linha 620, que faz o trajeto Francisco Bernardino a Fontisville. Nessas imagens que foram divulgadas pelas redes sociais, a gente consegue ouvir dois relatos de passageiros do transporte público que filmaram a situação. Na época a gente mostrou esse relato e na época também a gente mostrou a nota do consórcio Via JF, que informou que após as investigações no local do incidente, foi constatada a quebra por impacto de um dos componentes do eixo traseiro do veículo. O consórcio, na época, afirmou que realizou a substituição do veículo imediatamente e queria aprofundar o que pode ter causado esse problema. Mais uma vez, a gente também não conseguiu atualizar qual foi o desdobramento disso, qual foi o resultado dessa investigação. A gente tem os lamentos, né, as pessoas lamentam os ocorridos, mas a gente não sabe, não tem acesso a saber o que deu dessa investigação, o que causou esse acidente, foi falta de manutenção, não foi? E é isso que o pessoal quer ouvir, né, Juliana? O que aconteceu? Sim, porque na época as pessoas falam, né, isso foi em janeiro, o consórcio falou que ia investigar, falou na época que os veículos passam por manutenção frequente. A gente sempre tem o retorno da prefeitura de que está acompanhando também. A Polícia Civil manda perícia no local, mas o que dá disso? A gente tem cobrado, mas não temos recebido respostas. Eu vou te mostrar mais um caso, Luiz Marcos. Tá certo. Que foi um incêndio em um ônibus no bairro Recanto dos Lagos, também em Juiz de Fora. Esse incêndio foi também em junho. Assim como o ônibus que bateu no muro da casa foi em junho, esse incêndio também foi em junho deste ano. Foi um ônibus do transporte público que pegou fogo, foi numa tarde de uma terça-feira lá no Recanto dos Lagos, como eu disse. Segundo o Corpo de Bombeiros, na época, o incêndio teria ocorrido por conta de uma possível falha mecânica. E isso também foi informação inicial. 12 pessoas estavam nesse coletivo e conseguiram sair sem ferimentos.
Em nota na época, o consórcio Via JF informou que o motorista, ao perceber a fumaça saindo do veículo, parou o coletivo imediatamente e iniciou o desembarque de todos os passageiros. O consórcio, na época, também informou que investigava o caso para que novos incêndios não ocorressem. Então, a gente segue aqui aguardando o que deu desses casos. Perguntamos ao consórcio Via JF, perguntamos à prefeitura, perguntamos à Polícia Civil e aguardamos aqui uma resposta, porque a gente pergunta enquanto jornalista, mas quem quer saber é a sociedade. Exatamente, é o nosso papel, isso é utilidade pública. Isso aqui a gente tem que destacar também aqui, o transporte público. Transporte público que eu pago, que você paga, que a Juliana está pagando, todo mundo paga e é dever e direito do cidadão saber o que está acontecendo. Teve problema? Ah, foi resolvido. Qual que foi a falha? Foi falha mecânica? O que aconteceu? Isso aí não é uma situação de um favor. Ah, eu estou fazendo um favor de te informar. Não, isso aí é obrigação. Isso aí é informação que tem que chegar para você aí de casa. Você paga por esse serviço, ele não é de graça, não. E aí por isso que a gente tem que cobrar aqui, é o nosso papel enquanto jornalismo, a gente faz também esse papel de chegar para você e contar